Oiê, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu irei falar de um assunto muito importante, que é a depressão. Inclusive, eu irei revelar aqui algumas pessoas famosas que passaram por isso. Entre elas estão Whindersson Nunes, o padre Fábio de Mello, Paula Fernandes e outras figuras públicas muito conhecidas que passaram pela depressão. Então fique comigo até o final desse vídeo para acompanhar o conteúdo. Para quem não me conhece, eu sou Regina Laffer, uma psicopedagoga apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. Infelizmente, por falta de informação, algumas pessoas acham que a depressão é uma frescura, que é falta de Deus, que é coisa de gente de mimimi e que se faz de coitadinha. Sempre tem alguém que tem a língua afiada e que acaba magoando os outros por falta de sabedoria. Enfim, a verdade é que a depressão não é frescura. E isso não é apenas eu que estou falando. A Organização Mundial da Saúde já considerou a depressão como o mal do século. Segundo a OMS, a depressão é uma síndrome que afeta 300 milhões de pessoas pelo mundo, inclusive muitas pessoas públicas conhecidas, artistas famosos que já viveram na própria pele este problema. Em 2015, o padre Marcelo Rossi participou do programa Encontro com a Fátima Bernardes e chamou a atenção pelas declarações que ele fez sobre a depressão. Durante a participação dele no programa, ele revelou que ele não acreditava estar sofrendo de depressão. Ele achava que era frescura. Ele contou que foram mais ou menos uns 7 meses e 22 dias de depressão, mas ele afirma que nunca pensou em suicídio. A doença o afetou tão gravemente que o afastou, inclusive, da sua relação com Deus. Até preguiça de rezar ele tinha. O primeiro passo para tratar o problema, segundo o sacerdote, foi vencer o seu próprio preconceito em relação à doença. O mais intrigante é que durante 19 anos da vida dele, tirou muitas pessoas da depressão, mas ele mesmo não acreditava. E outro famoso também que sofreu com a depressão foi o youtuber e humorista Whindersson Nunes. Ele surpreendeu muitos dos seus seguidores em 2019 ao falar sobre o quadro de depressão que ele vinha vivendo há algum tempo. Ele disse que apesar de tudo de bom que tinha acontecido com ele e de tudo que ele já tinha conquistado na vida, se sentia triste já há algum tempo. Disse que sentia angústia todos os dias. Entre algumas risadas e outras, e algumas brincadeiras, lá estava ele com aquele sentimento ruim. Até alguns shows ele chegou a cancelar por conta disso. Outra pessoa também foi o padre Fábio de Mello. Em junho de 2018, ele compartilhou em sua conta no Instagram uma tirinha falando sobre a depressão. E ele fez um relato sobre a doença, dizendo na época que há um ano ele havia enfrentado a crise de pânico e quadros depressivos. Ele chegou a confessar que foi o pior momento da vida dele, mas que ele aprendeu muito com o que viveu. Ele falou que a tristeza não é doença, mas quando se estende por muito tempo, acaba se tornando. Por fim, ele completou dizendo: é preciso estar atento à duração dela em nós. Há muita ignorância em relação ao tratamento às pessoas depressivas. É muito comum escutar que isso é frescura, que é exagero, que é falta do que fazer. E finaliza dizendo que quando se trata de um quadro depressivo, tenha absoluta certeza de que não é frescura. Só quem sofre ou sofreu sabe como é. A cantora sertaneja Paula Fernandes também publicou sobre a depressão no programa Vai Fernandinha, apresentado pela atriz Fernanda Souza. A artista disse que ela sofreu com a doença logo no início da sua carreira. Diz que foi devido a uma série de fatores, e uma delas foi de ter assumido responsabilidades muito cedo. Além de um quadro grave de depressão, ela disse que foi afetada inclusive por pensamentos suicidas, que foi exatamente neste momento que ela percebeu que ela não estava bem. Ela disse também que um dia ele estava olhando para a janela e deu vontade de pular. Chegou a emagrecer 7 quilos e até o cabelo dela começou a cair. A mãe dela sugeriu um tratamento psicológico e psiquiátrico.
Mas, em um primeiro momento, ela foi resistente para começar o tratamento, porque ela achava que isso era coisa de gente maluca. Mas quando ela finalmente aceitou fazer o tratamento e começar a tomar os remédios, ela começou a melhorar de fato. O processo todo demorou mais ou menos uns 3 anos, mas ela afirmou que voltou a sonhar novamente. Entre os famosos internacionais, me surpreendi ao saber que o Jim Carrey, considerado um dos maiores humoristas da sua geração, revelou há anos que sofria com a depressão. Ele disse que sempre tinha picos de sentimentos com altos e baixos. Às vezes, um sentimento mais intenso, outras vezes mais suave, mas todos eles vinham seguidos de uma sensação permanente de desespero e aflição. Ele explicou também que ele enfrentou a doença sem auxílio médico e psicológico, mas ele aconselhou a todo mundo que está passando por um problema depressivo a procurar ajuda, que é importante. E ele finaliza dizendo que quando ele estava no trabalho, ele até conseguia sorrir, mas lá no fundo, ele estava sentindo aquela aflição, mesmo sendo um pouquinho. Outra celebridade internacional, que inclusive eu gosto muito, é a cantora Adele. Ela já falou abertamente sobre a depressão. Inclusive, ela contou que ela fez terapia desde muito jovem para tratar esse problema e que ela teve depressão pós-parto. Ela afirma que ela tem um lado obscuro e tem forte propensão à depressão. Inclusive, ela afirma que ela pode sair e entrar de uma depressão facilmente. Ela lembra que isso começou por volta de uns 10 anos, logo após a morte do seu avô. E ela garante que ela nunca teve pensamentos suicidas, mas ela já teve muitas vezes em terapias para se tratar. Por isso é importante entender que a depressão não é frescura e que é preciso procurar um especialista para ajudá-lo a superar. Mas você pode estar se perguntando: o que é depressão exatamente? Por que as pessoas se sentem assim? O que ocorre exatamente na cabeça das pessoas para passarem por esse sentimento tão terrível? Vou te explicar. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica que tem como sintomas tristeza profunda, perda de interesse, desânimo, desesperança, baixa autoestima, distúrbio do sono e falta de apetite. E oscilações também de humor, caracterizada por uma tristeza sem fim. Muitas vezes a depressão é confundida com ansiedade. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu dou algumas dicas sobre como você controlar sua ansiedade. Eu vou deixar o link aqui na descrição, ok? A depressão, ela é diferente das mudanças comuns de humor que nós sentimos no cotidiano, como no caso de uma tristeza momentânea, um desânimo passageiro que todo mundo tem. No caso da depressão, mesmo que não haja uma causa aparente, a tristeza ela não dá trégua e ela é classificada de acordo com a sua intensidade, tipo leve, moderada ou grave, entende? Tem vários tipos de depressão. Os mais comuns são episódios depressivos leves. Esse tipo de depressão possui alguns picos, com duração mais curta, mas na maioria das vezes, mesmo sofrendo com a presença de alguns dos sintomas, a pessoa será capaz de desempenhar boa parte das suas atividades cotidianas, entende? Tem também a depressão pós-parto, que foi no caso da cantora Adele. Este tipo de depressão ocorre quando as mães experienciam uma crise de choro e alterações de humor após o nascimento dos seus filhos. E isso acontece principalmente por conta das alterações hormonais decorrentes do fim da gravidez. E também existe a depressão profunda, que é quando a pessoa começa a ter quadros depressivos recorrentes, entende? Os sintomas de depressões ocorrem por muito mais tempo. Pode ser desencadeada por uma causa física ou emocional. Esses casos mais graves podem afetar a pessoa de tal forma que muito provavelmente irá impactar no desempenho das suas atividades cotidianas. Tudo isso é um conjunto entre mente e corpo. O problema começa afetando a parte emocional e termina comprometendo a parte física. Ou seja, nada de frescura. A depressão
não é uma síndrome que causa só a sensação de infelicidade. Ela também gera alterações fisiológicas, com o sistema imunológico baixo e aumento de processos inflamatórios. Entre os sintomas da depressão, nós podemos citar cansaço extremo, estilo aquela fraqueza, irritabilidade, angústia e a ansiedade, baixa autoestima, insônia e aquela sensação de impotência para as tarefas do dia a dia. Algumas vezes, a depressão ela pode ser desencadeada por alguns gatilhos, como por exemplo, sofrer algum abuso, tanto físico quanto emocional, quanto sexual, perder alguém, tanto pelo luto quanto pelo fim de um relacionamento. Infelizmente, devido à pandemia, muitas pessoas estão experimentando a perda de seus entes queridos. Esse problema está afetando, de alguma forma, o mundo todo. Infelizmente, muitas pessoas perderam seus empregos por conta dessa crise mundial. No período de isolamento, muitas pessoas foram afetadas com esse problema. Muitos até mesmo tiraram a sua vida por conta da depressão. Inclusive, teve uma pessoa aqui no meu bairro, um pai de família, que acabou tirando a própria vida por conta de uma forte depressão. Eu não posso deixar de me posicionar quanto a esse tema e, acima de tudo, conscientizar a todos a importância de buscar ajuda profissional, porque o tratamento ele existe e eu volto a repetir para vocês: depressão não é frescura, é preciso respeitar as pessoas que estão sofrendo. A depressão é coisa séria e se ela não for tratada com seriedade, pode levar o depressivo à desesperança e consequentemente ao suicídio. Você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo? Em praticamente todos os casos, a origem do suicídio veio de pessoas que sofriam com depressão ou algum problema relacionado à saúde mental. Um exemplo disso foi o caso do ator Robin Williams. Gostava muito dele. Na minha opinião, ele foi um excelente ator. Ele se suicidou aos 63 anos em sua casa no norte da Califórnia. O ator lutava contra a depressão já há alguns anos e por fim acabou se enforcando. O ator interpretou Pat Adams, um médico norte-americano que acredita que além de cuidar da doença física junto aos pacientes, também é importante cuidar da questão psicológica. Enquanto os outros médicos estudavam apenas doenças isoladamente, Adams valorizava os seus pacientes e ele buscava oferecer também um tratamento emocional. Ele dava amor, solidariedade, empatia e a necessidade de quebrar certos paradigmas. São os principais ensinamentos que eu tive desse filme. Ele fez muitos chorarem no cinema. Bom, é muito importante falar sobre este assunto que muitas pessoas negligenciam. O objetivo deste canal é de trazer esses temas à discussão a fim de compartilhar esse tipo de conhecimento com o maior número de pessoas possíveis. Eu quero que você saiba que o meu objetivo é te ajudar a encontrar um caminho para você enfrentar e se livrar dos problemas psicológicos que te afligem. É como disse Augusto Cury: nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. Se até aqui eu te ajudei de alguma forma, eu já me sinto uma pessoa super realizada. E com certeza a criação deste canal já alcançou seu objetivo. Se você se sentir confortável, conte aqui nos comentários um pouco da sua experiência. Caso você tenha vencido a depressão, talvez isso ajude outras pessoas também. Cora Coralina disse uma vez: mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Lidar com a depressão não é uma tarefa fácil, mas com o apoio da família, dos amigos e com uma ajuda profissional, com certeza trará resultados positivos para a pessoa que está passando por isso e fará a pessoa sair dessa situação o mais rápido possível. Além disso, você pode fortalecer o seu psicológico, contribuindo ainda mais neste processo de melhora. É muito importante você consumir conteúdos que tragam mensagens positivas e que te façam ver a vida com mais cores. Se você conhece alguém que esteja enfrentando a depressão, por favor,
Troque as críticas por palavras de incentivo. Essa atitude pode ajudar a salvar vidas. Não custa nada, porque de crítica o mundo já está cheio. O CVV, Centro de Valorização à Vida, realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar. Eles têm total sigilo. As informações é pelo telefone 188, eu vou deixar aqui para vocês. Bom, eu agradeço por você ter chegado até aqui e se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, aproveite e curta esse vídeo, comente aqui o que você achou e eu vou adorar saber a sua opinião e sugestão para que o canal cresça e cada vez mais eu possa trazer conteúdos relevantes para você. Não esqueça também, compartilhe, porque dessa forma o YouTube ele irá entender que esse vídeo ele é relevante e assim ele poderá entregar para mais pessoas. Desde já eu te agradeço e eu conto com você. E não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, @Regina Laffer. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.